Salve, salve, meus irmãos! Muito boa noite! É pela graça de Deus que estamos aqui apresentando mais um programa Mensageiros de Aruanda, com o irmão Iago Romero. E hoje nós vamos ter a presença de mais um amigo, mais um familiar espiritual do Iago. E também vou recordar a vocês que o irmão Iago está desenvolvendo um trabalho referente à magia divina e ao tarô. Se você quer alguma informação, se você deseja entrar em contato com o Templo Luz Cristalina e com o irmão Iago para verificar a possibilidade de estar exercendo esse trabalho junto a ele, basta entrar em contato aqui com a rádio ou então com o Facebook do Templo Luz Cristalina. E a todos vocês eu desejo muita paz e um ótimo programa. E graças a Deus, mais um bom programa. Vamos lá. Ó, seu Pantera Negra, o que caboclo, sabe todos os caboclos quimbandeiros? O que caboclo estava na mata virgem, quando vi uma pantera passar. Estava na mata virgem, quando vi uma pantera passar. Mas ela anunciou, foi uma flecha certeira, era caboclo, pantera negra no terreiro da Jurema. Mas ela anunciou, foi uma flecha certeira, era seu pantera negra no terreiro da Jurema. Graças a Deus. Salve, seu Pantera Negra. Hoje o senhor me falou que nós vamos falar um pouco sobre o astral baixo, mas antes de começarmos essa nossa conversa, o senhor quer dar alguma mensagem inicial para todo mundo que vai ouvir essa nossa conversa? Este caboclo, primeiramente vou me apresentar, né? Por favor. Eu sou o caboclo Pantera Negra das Almas. Eu ando nas florestas sombrias dos vales das mortes. Ando ajudando todos os espíritos, seja eles doentes, feridos, emocionalmente ou fisicamente, né? Que seria o perispírito deles. E hoje eu vim trazer essa mensagem, a mensagem para os umbandistas entenderem o lado negro de lá de baixo, que nada mais é o outro lado da luz, porque eles também são filhos de Deus, só que eles estão na sombra, mas por uma sombra existir, precisa ter a luz. Para vocês me entenderem, para vocês terem uma sombra, né, quando vocês estão andando na rua, para ela estar, você precisa estar o sol, né? Senão não existe. Então, a sombra também tem a luz. Sim. E minha mensagem inicial é: para uma árvore alcançar os céus, as raízes delas precisa alcançar o inferno. Consegue entender? Sim, mas eu vou pedir para o senhor explicar isso de uma outra forma, seu Pantera. São muitos graus de consciência que vão ouvir essa nossa conversa. Se o senhor puder colocar isso em outras palavras para ajudar eles de uma outra forma, eu lhe agradeceria. Vamos começar assim. Eu vou deixar essa mensagem inicial. No final eu vou responder. Obrigado, seu Pantera. E aí eu vou já esclarecer tudo, né? Tá certo. E então, antes do senhor falar de como lidar o seu trabalho,
O Pantera Negra, ele é um caboclo quimbandeiro, correto? Com certeza. Eu sou um caboclo das almas, né? O lado negro das almas. Eu trabalho recolhendo os espíritos. Linhas quimbandeiras são linhas fortemente armadas, né? Não são aquelas linhas que vêm para falar palavra bonita, né? Mas vêm para dar o chicote moral. Tá certo. Se faz necessário. Se faz necessário ainda. É uma pena, mas é uma realidade nossa aqui também, seu Pantera. Olha, eu não acho uma pena não, porque não existe coitado na história, né? Não, não é uma pena da questão de ter o coitado, é uma pena ver a necessidade de se trabalhar assim ainda. Pelo meu entendimento, uma pessoa ela poderia tentar aceitar o conhecimento sem ter que passar por essa chicote moral, por assim dizer. Mas eu entendo e compreendo que ele se faz necessário, por isso é uma pena ainda ter grau de consciência que necessita dele. E eu creio que isso também é dúbio, porque eu posso estar falando isso, mas talvez eu precise do chicote moral na minha vida para entender uma outra coisa que eu ainda não compreendo. Se faz necessário, realmente. Desculpe, Com seu Pantera. certeza, né? Se tu tá aqui pra me escutar, tu também tá precisando, À disposição, não seu é? Pantera. Com certeza, por favor. Se vocês estão aqui, meu filho tá precisando, tu tá precisando, quem tá me escutando tá precisando. Tá certo. Começa aí, filho. Ok. Seu Pantera, então o senhor falou que no seu trabalho é resgatar e auxiliar esses espíritos que ficam nessa zona do que o senhor colocou como um lado das sombras. Eu posso entender que esse lado das sombras, se o senhor está se referindo ao umbral e a diversidade umbralina, por assim dizer. Primeiramente, eu vou começar pelo meu nome, né? Pra vocês entenderem. Meu nome é Pantera Negra. É um caboclo de Oxóssi, né? Eu respondo pelo trono do conhecimento. Lado negativo do trono do conhecimento, né? Primeiramente, é assim. Os espíritos que caem no lado negativo do conhecer. Então, quando eu ponho almas em cima disso, eu falo quem tentaram, através do conhecimento, atentar contra a lei das almas, como seria assim. Quem usou conhecimento para paralisar a evolução de alguém, né? Então é esse que é o meu lado, que eu trabalho. E tendo em vista isso, que esse é o seu trabalho, atuar em pessoas que paralisaram a evolução de outras através desse conhecimento. E esse Ou conhecimento que é. através delas mesmas, né? Porque às vezes tem para outra pessoa ou até mesmo ela. Não tem a diferença de eu atentei contra outra pessoa ou atentei contra mim. Para Deus é tudo igual. Sim. E ela usou desse conhecimento, e isso tanto vale para um conhecimento magístico, um conhecimento utilizado até mesmo de uma forma inconsciente, com a intenção de estar paralisando aquela outra evolução, mesmo que ela não tenha uma total consciência daquilo que ela está fazendo. Isso também é válido, seu Pantera? É assim, né? É o consciente e o inconsciente. Por exemplo, quando você fuma, é um suicídio inconsciente, né? Sim. É verdade. E então o senhor age em todos que praticam esse tipo tanto esse suicídio inconsciente quanto esse prejudicar o próximo de forma consciente. Esse seria o campo de ação do Caboclo Pantera Negra. Com certeza. Seria para vocês entenderem melhor, né, meu lado, caboclo.
tudo que está no negativo do trono da evolução e no negativo do trono do conhecimento. No lado do Oxóssi e de Obaluai. Sim, ficou mais fácil. Ainda entro com um pouco de Omulu, que é a geração, a vida. Entendo. E quando o senhor fala que age nesse trono negativo, o senhor está agindo tanto no... Eu posso entender que quanto a nós aqui que estamos carnados e quanto aos irmãos desencarnados. Fala um pouco desse seu trabalho junto aos irmãos desencarnados e os encarnados, para nós que possamos entender as diferenças. Por exemplo, o senhor age de um jeito para um irmão que está encarnado e age de repente de um jeito similar para um irmão que está desencarnado. Isso vai variar de acordo com o trabalho, mas tem alguma relevância que o senhor possa falar dessa diferença desses dois trabalhos? Olha, filho, é tudo igual, né? Porque é assim, como é igual do lado de cá, é igual do lado de lá, né? Porque aqui não existe gente diferente uma da outra. Gente que tem mentalidade diferente, ações diferentes. Lá é tudo igual. É tudo, também tem a diferença, né? Ninguém é igual. Eu trabalho num umbral, né? Seria primordialmente... existe florestas no umbral. Existe, sim, bosques sombrios. Com florestas e matas, né? Só que é tudo negro, não é essa coisa bonitinha que é daqui. Então, esses espíritos que atacam, né, saem da lei de Deus, da lei divina celestial, vão para essas florestas, né, na maioria das vezes. Claro, existe infinitas possibilidades, né, não é? Sim. Vai quem tem afinidade para estar naquele campo, né? Eu, caboclo, tô trabalhando. Uma coisa que vocês não devem confundir eu não sou Exu, sou caboclo. Eu falo desse trajeto porque é a minha expressão de caboclo. Eu não preciso ficar falando este cá. Se quiser eu falo, mas eu não preciso, né? Não. O senhor tem toda a liberdade para agir e proceder da forma que o senhor achar que é mais correta. Aqui, pelo menos aqui nesse trabalho, porque o senhor tem liberdade total. Primordialmente, né? O índio fala com este assim, este de cá, este não fala índio, né? Índio não fala assim. Não. Índio fala normal. Por que eu preciso falar com um trajeto diferente que índio? Sim, realmente. Não vejo necessidade, seu Pantera. Mas uma coisa é diferente, né? Por exemplo, o seu Birajara fala assim. É a magia que ele usa a magia do som. Sim. E o senhor me permite uma colocação? Eu acredito que o senhor, o seu Birajara, independente das formas que utilizem para trabalhar, todas elas têm uma função, desde a forma de falar o que é falado, o que é batido, o que é manipulado durante um trabalho. Não é nada por acaso e não é simplesmente uma palavra jogada ao vento de uma forma não cuidadosa. Eu ainda não consegui, digamos assim, verificar ou ver uma palavra que não fizesse um sentido numa conversa mais do que talvez eu tivesse entendido naquele momento. Eu entendo que realmente, tudo é um trabalho, tudo é uma magia. É tudo perfeito que nós fala, né, filho? Graças a Deus. Nós usa simplesmente uma perfeita orquestra, é uma banda tão linda, vários instrumentos, né, vários sons refletidos numa só dança, que funciona de uma forma tão linda e tão pura. Só que, para vocês entenderem esse universo espiritual, existem sons mais finos, mais dóceis. Também existem sons mais rústicos, né? Mais bravos, mais duros, né? Vamos dizer assim. Sim. Também... Que seria a sintonia de um preto velho, de um caboclo, diferente para de um Exu, de um caboclo quimbandeiro.
sim. Mas também não muda o fato que é uma sinfonia perfeita e também que os instrumentos são os outros irmãos que estão aí próximos ajudando nessa conversa também, não é, seu Pantera? Com certeza. E não precisa ser só espírito da luz, pode ter espírito trevoso aqui ajudando. Claro. Com uma guarda, né? Como se fosse assim. Quando vocês fazem coisa errada e não vai pra cadeia, vocês vão lá prestar serviço como. Eita, nós. É serviço comunitário, né? Seria isso. Sim. Então pode ter um irmão aqui trevoso, mas aí seria o quê? Seria um irmão trevoso Fazendo que bem. foi arregimentado e está sendo, já aceitou Não. e está trabalhando para melhorar. Ele foi conscientizado, foi esclarecido, ele tá em grau negativo, né? Tá num polo negativo, mas tá fazendo bem. Sem falar que também está aprendendo com tudo isso. Ele é o principal que tá aprendendo, né? Uhum. Ele e todos nós que vamos ouvir precisamos muito aprender também. Às vezes não Mas temos pra vocês consciência. entenderem, Sim. seria... ele não vai trabalhar conscientizalmente dentro do terreiro, né? Ele vai fazer a guarda, né? Vai dar aquele serviço duro pra ele fazer. Vai segurar lá a espada, né? Pros guerreiros lutar. Como se fosse isso. Entendi. É interessante o senhor falar assim, porque ainda colocamos muita mágica, por assim dizer, em alguns entendimentos. Tudo é muito mágico. Às vezes Tudo ainda é não. Mas é que ainda não entendemos que, como é aqui, em muitas partes aí do outro lado também é igual. As ações, as conversações, às vezes não Até mais também, concebemos. filho. O lado de vocês não tem tanta magia igual o nosso. Por exemplo, existe esses seres que vocês dizem, entre aspas, mitológicos. Existe dragão, existe elfos, existe fadas, existe essas coisas tudo. Só que tem outros nomes, né? Mas existe. Magia existe tanto quanto aqui, né? Por exemplo, essas magias fictícias que vocês põem na cabeça, aqui é o dobro que aquilo que vocês pensam. É muito mágico tudo isso. Mas Só que não é aquela coisa mágica que tu fica boiando, né? E você acha que tá lá no... vou falar igual meu filho. Tá no País das Maravilhas. Não tá. Você tá ali numa guerra espiritual, como se fosse assim. Um exército, você tá travando uma batalha contra o mal. Seja moralmente ou fisicamente. Né? Porque existe guerras, né? Existe sim. Às vezes, filho, existe exércitos, né? Não vou dizer assim nesse termo, mas um grupo, né, de magos negros que atacam magicamente o nosso, vamos dizer assim, nossa tribo. E a gente usa outra magia para se defender. Não é guerra física sangrenta, né? É magística. Sim. Pra vocês entenderem, igual alguém faz uma macumba pra tu. Vai lá na encruzilhada, não sei das quantas lá. E nós vai lá e quebra. Esse tipo de guerra, como se fosse isso. Mas, do jeito que o senhor falou, não existe assim uma equiparação energética, ou existe? Por exemplo, Fala tão bonito que eu não entendi nada. Fala de novo. Do meu jeito, né? Porque senão eu não vou entender. Tudo bem. Eles não têm força suficiente para travar uma guerra, assim como o senhor disse, com vocês de igual para igual. Não existe essa coisa, porque nosso exército sempre vai ganhar, porque nós estamos trabalhando para Deus. Sim. Isso vocês devem entender. Ninguém pode mais que Deus. E no momento que você está trabalhando para a luz, nada e ninguém vai te deter. Porque você acha que nós, caboclos quimbandeiros, Exus e pombogiras, exumirins, né? Essas forças assim,
anda nos vales das mortes lá embaixo sem nem acontecer nada de mal com nós. Nós somos servos de Deus, não acontece nada. Nós, sim, usamos trajetos de bravos, né? Porque uma coisa que eu falei esses dias foi, já viu o policial mansinho? Uhum, entendi. Não, não Perfeitamente. existe policial manso. Para ser policial, tu tem que ser bravo. Senão, o ladrão vai te dar um tiro na cabeça, vou dizer assim, né? Então, nós é bravo mesmo, porque tem que ser. Mas quando a gente tem que passar a mão na cabeça, né? Igual nossa família, quando um policial vai pra sua família, ele é amoroso, é carinhoso, entende? Sim. Foi uma boa Mas no comparação, dia seu a dia Pantera. de serviço tem que ser bravo. Uhum. E, digamos assim, no seu dia a dia, como é que a gente pode entender os resultados positivos do seu trabalho? É o que? É resgate? É conscientização? São, digamos assim, impérios de magos negros que vêm por terra, libertando as almas que estavam presas lá? Como se dá isso, seu Pantera? Primordialmente, eu sou um guerreiro. Sim. Eu vou nos exércitos sombrios mesmo e vou lá guerrear. Porque uma coisa que está acontecendo, né? Vou dar um exemplo de um filho aqui da casa. É um novinho, mas é assim. Aí existem espíritos que estão pegando ele de noite, né? Quando ele desdobra, esses espíritos capturam ele e tentam prender lá embaixo. Uhum. E a gente vai lá e salva ele, né? Resgata. E isso, quando um espírito desdobra, né? Ele tá encarnado, mas ele desdobra mentalmente, esse espírito negativo pega ele, dá crises noturnas, vamos dizer assim. Aqueles tremores, eu esqueci o nome, como que é, filho? Eu sei o que é Convulsões. convulsão, tem também outros nomes tipo catalepsia noturna, alguma coisa assim. Eu não me lembro de corretamente também. Pânico noturno, é tudo isso. Nós vai lá e vai resgatar. Nossa, filho, eles capturam cada das energias lindas. Eles capturam cada E às vezes nós tem que ir lá resgatar. E não é só humano, não é só seres humanos, é animais, né? Animais de poderes, encantados, elementais, eles capturam tudo que dá para usar eles usam. Eles são muito, nesse sentido, são muito maus, né? Entendo. Mas digamos assim, eles capturam, por exemplo, uma energia de um animal de poder. Eles capturam um animal de poder. O animal de poder. O intuito deles com o animal de poder, o que poderia ser, seu Pantera? Agora vou entrar num mérito muito profundo, né? Vamos lá. Existem cientistas negros do exército lá de baixo. Eles fazem experiências com animais, com seres, para as coisas mais rupilantes que pode existir, mais sombrias. Sim. Eles podem drenar a energia essas purezas que os animais têm, eles drenam e tentam usufruir. E é daí que vem a energia que sustenta os trabalhos de magia negra nesse plano físico. Daí que esses magos negros, eles escapam da reencarnação. É uma ciência muito doida, para vocês entenderem. Mas é assim que funciona. Entendi. Isso às vezes dá uma impressão de que a liberação, a não existência de algumas barreiras, como aqui o plano físico nos limita,
tanto vocês quanto os irmãos que estão ainda trabalhando como magos negros, estão fazendo coisas erradas desvirtuadas do caminho de Deus, eles digamos que ele tem uma amplitude maior, campos de ação maior. Como é que um encarnado ele pode vir a estar percebendo que está sendo vítima de um irmão desses e como ele pode estar quebrando esse elo? Porque Pra vocês entenderem, eles não têm uma amplitude maior. Eles não têm. Eles têm o quê? Existe a lei, né? Vamos ver um bandido daqui da Terra. Tem a lei. A amplitude maior dele seria, ele tá fora da lei, né? Ele faz o que ele quer. E não é assim que funciona, né? Na mentalidade dele ele faz o que quer. Mas no nosso ponto de vista, ele vai pagar um dia. E vai, né? Porque nenhuma justiça em falha. sim, mas o que eu quis dizer, seu Pantera, é que, por exemplo, digamos que ele tem um magro negro que é um, vamos supor que seja o responsável por determinadas ações, e ele pode, além de se mover como eu posso dizer, ele tem também as asseclas que trabalham para ele, outros espíritos que ele pode manipular para conseguir essas informações. E isso, se a pessoa tiver, se o carnado tiver, digamos, pela lei de afinidade, naquela vibração, ele vai ter digamos assim, não sei se a palavra certa é autorização, mas ele vai ter um acesso a ele. Como que pode tentar mudar isso? Mudar o padrão vibracional do Vamos Mé? entender, primeiramente, existe uma hierarquia, né? Tanto nós, existe uma hierarquia nossa, né? Que é uma hierarquia do bem, né? Que existe o Pantera Negra Maior, existe 7 Panteras Negras, depois mais 14, né? E aí é patamares, né? Essa é uma Sim. hierarquia que funciona. É assim que funcionam todas as hierarquias. E existe a de lá. Existe o Mago Negro, existe o Coronel, existe o Sargento, né? Entendi. Mas não existe o capeta. Vamos deixar claro que isso não existe. Sim. Agora, esse negócio de entender, filho, é a coisa normal que acontece no dia a dia de terreiro. Se tá com uma obsessão, é mais ou menos isso. E isso eu posso entender que a maioria dos irmãos que estão obsediando algum outro carnado aqui, eles podem estar fazendo isso de forma consciente com o carnado, amando vamos supor, de um mago negro, ou também de forma inconsciente por apenas estar se sentindo bem próximo a ele. É tudo consciente, né? Ele tá fazendo porque ele quer. Mas sabe o que diferencia, filho, um espírito sofredor de um espírito quiumba? O quê? Isso. Isso que você acabou de dizer. Intenção? Assim, o espírito sofredor, ele tá fazendo porque ele não tem consciência do que ele tá fazendo. Ele tá sofrendo, ele quer aquele amor de volta, né? Vamos dar um exemplo de um marido e uma mulher. Ele tá obsediando ela de forma inconsciente, seria isso. Mas no momento que você tem consciência do que tu tá fazendo, tu tá, já virou um quiumba. E o irmão que ele é chamado de Quiumba, a gente não pode entender ele como um espírito que não tenha capacidade de raciocínio, que não tenha, digamos assim, um discernimento entre o que é bom e o que é ruim. Ele tem o discernimento e ele tem inteligência para estar fazendo aquilo de várias formas, correto? Com certeza, o bichinho é tudo inteligente lá embaixo. Essa coisa que é inocente, não existe inocente nessas vidas não, filho. Sim. Até nesse plano aqui não existe doido, não existe inocente. Tudo tem consciência. Sim, isso é interessante deixar claro também para que todo mundo saiba que viu um obsessor que está gritando, que está se debatendo quando se manifestou, ele está fazendo aquilo com um propósito, não é simplesmente falta de, digamos assim, de capacidades. Se ele está ali, ele tem essas capacidades. Isso é legal, quero falar disso, filho. Por Eu favor. gosto de falar disso. Primeiramente, existe o lado espiritual dessa situação do sofredor vir se bater.
o Quiumba vem se debruçando com garra, dente, rosnando, fazendo os cambau aí, né? Sim. O lado espiritual ele faz esses teatros para todo mundo parar e olhar e falar, nossa, sabe aquela coisa, sabe? Todo mundo fazer como se ele fosse o show da plateia, né? Tá lá em cima do palco fazendo o show dele. E quando a pessoa para, ele fica olhando, ele pega mais energia das pessoas e vai, né? Vai se alimentando. E outra coisa é o médium. O médium faz esse teatro, né? Não tô falando que... Eu tô falando excesso, não tô falando normal. Né? Tô falando o médium incorpora o trevoso, xinga todo mundo, manda ir pra aqueles lugares, fala que vai matar. Isso não precisa. Isso não precisa. Porque os espíritos que vêm, incorporam, esses espíritos negativos que incorporam os terreiros, eles estão anestesiados, eles estão Eles estão o quê, pai? amarrados, estão correntados, estão presos, né? Presos por quê? Porque são fugitivos. Então, e devo lembrar que um terreiro de Umbanda é um hospital. Então pensa dessa forma. Um preso tá machucado. Ele vai ter que ir pro hospital, né? Só que ele vai acorrentado, vai amarrado. Porque senão ele vai fazer uma baderna, vai fugir, entende? Sim. Então não é aquela coisa má. É uma coisa normal, igual vocês têm aqui. Entendi. Só que muita coisa do médium. Essas coisas que o Quiumba não vem xingando. Ele vem xingando espiritual, né? Mas você é o médium. A energia dele tá passando por você. Tu fala se tu quiser. E não é pra falar. Médium não é pra ficar falando palavrão. Sim. O médium ele pode também travar o corpo e a boca para não deixar ele se manifestar tanto. Deixar ele receber o tratamento, mas ele pode... Com certeza, né? Sim. E, por exemplo, se o Quiumba fala um palavrão, por exemplo, fala aquele... Seu filho da... Entendi. Né? Aí o médium fala, filho da mãe. Entende? Sim. Dá para controlar, independente dele estar sendo uma influência externa, o corpo, o dono do corpo é o médium e não aquele que está tá ali passando por esse tratamento, por assim dizer. Com certeza. E aproveitando isso, na religião católica, dizem que quando acontece, por exemplo, vou usar o termo que é diferente aqui da nossa religião, que é a Umbanda, mas existe o termo possessão, onde diz que vários espíritos eles podem estar vindo a utilizar o corpo de uma pessoa, vários espíritos ao mesmo tempo. Na Umbanda, nesse processo de cura desse irmão obsessor, com um médium se dá dessa forma também? Pode incorporar vários em uma vez só. Por exemplo, 2 de uma vez só, né? É meio esquisito para vocês entenderem, mas pode. Sim, porque já houveram casos aqui que O maior exemplo documentado. disso é nessas igrejas que vocês vêem na vida. Isso. Eles falam assim, vem todo mundo amarrado de uma vez só. Vem. E acontece mesmo. Sim. Não tiro o mérito de alguma dessas igrejas que são realmente pontos de luz auxiliando, tanto aqui quanto aí do outro lado. Eles são resgatadores de almas também, igual a Umbanda, né? Só que a Umbanda é mais um hospital, não é uma resgatadora, né? É um hospital. Sim. E é interessante também para todo o povo que está escutando essa nossa conversa, para não ter nenhum preconceito, porque cada um faz o seu trabalho, independente da religião. E toda religião, inclusive a nossa Sagrada Umbanda, tem pessoas boas e pessoas ruins, né, seu Pantera? Preconceito não leva a nada. Porque é uma coisa que o Caboclo das Sete Encruzilhadas sempre falou, foi:
no lugar onde se pronuncia Deus, é um bom lugar. É verdade. Independente de forma de cultuar, independente de forma ritualística, independente do não sei das quantas, se tem Deus, é um bom lugar porque está sendo um mecanismo de evolução. Sim. E eu vou... Mas eu não estou falando de excessos. Por exemplo, o pastor mata todos os fiéis, fala, vocês vão se matar agora em nome de Deus. Aí, né, é outra coisa. Não, sim. Aí já estamos entrando em pessoas descontroladas que simplesmente mudaram a palavra fé para uma palavra chamada loucura. Que fé é você buscar a Deus, é a melhoria constante do seu caminhar, da sua evolução, e não encerrar a sua evolução de maneira brusca dessa forma. Certeza. Sim. Mas eu estava pensando esses dias, e já que nós estamos conversando sobre isso, eu vou perguntar isso para o senhor. A nossa cultura aqui, no nosso plano, digamos que tem uma certa adoração pelo lado negativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque seja o cultura, cinema, livros, revistas, jornais, televisão, todo tipo de cultura, eles dão uma ênfase muito grande a tudo que é negativo. Ah, foi achado na terra os portais para o inferno. Nunca se vê foi achado na terra os portais para o céu. Mesmo que de forma errada, sempre está se buscando algo negativo. Isso já faz parte de uma, digamos assim, uma implantação cultural que foi planejada por esses irmãos que não estão na luz, ou tem uma outra iniciação, uma outra coisa que nos limita, que nos bloqueia de certa forma de tentar buscar mais a Deus por essência, como existe toda essa questão dessa dúvida de querer saber sobre o negativo, querer saber também sobre o positivo, seu Pantera. É assim, filho. É aquela história, né? O que é errado sempre é melhor, né? Não é... Não, tô falando na mentalidade errada, né? Sim. Porque realmente não é o que é errado, não é melhor. Pode ter uma ilusão que é legal, né? Seus termos aí, só que não é legal, não é adequado. Isso vai te prejudicar. Mas é aquela história daqueles adolescentes, né? Que pensa assim, eu tô fora da lei, então eu tô legal. Não tá legal. Sim. Me entende o que eu quero dizer? Entendi. Isso é rebeldia humana. Isso não tem nada a ver espiritual, isso é coisa humana. É interessante colocar isso, porque Sabe às vezes... por quê, filho? Por quê, pai? Eu quero falar uma coisa bem legal agora. O lado sombra. Todo mundo tem lado sombra. Sim. Todo mundo tem luz e trevas. É a dualidade divina. Então, às vezes é muito mais fácil botar essa sombra na culpa do demônio. Não é só, é culpa do diabo. Entende? Muita gente usa isso e esquece que você é o principal culpado. Por isso que a Umbanda vem, desde o início, dizendo, não existe demônio, não existe diabo. Deus, o inferno, está dentro de você. O bem e o mal está dentro de você. Sim. Então o demônio não existe. Existe a lei de ação e reação. Tudo que se faz, se paga. Independente de nessa encarnação ou na outra. Independente se é aqui desse lado ou aí já do outro lado também. É assim, filho. Não é obrigado plantar, mas é obrigado colher o que você plantou. Entendi. Tendo em base isso, por exemplo, abordando um pouco mais essa questão, eu vou tocar nisso mais uma vez, desculpe de eu estar me repetindo, seu Pantera, mas nessa questão humana, todo mundo fala, eu vou fazer uma macumba, eu vou fazer um pacto com as sombras ou com o diabo para ter aquilo que eu quero.
quando na verdade é simplesmente tentar se elevar, se evoluir para próximo da essência de Deus, para você afinizar e vibrar para conseguir aquilo que você quer também, né? É a famosa ilusão, né? Tu vai conseguir temporariamente o que você quer, mas depois você vai pagar caro pelo que tu pediu. Sim. E ainda existem pessoas que acreditam nisso, que a solução dos problemas é essa, quando na verdade seria como o senhor disse. O Uma seu. coisa que eu quero deixar claro agora, para vocês entenderem, Por favor. o demônio não existe. Existe sim Deus. Ele é onipresente, onisciente, oniquerente, ele é oni tudo, né? Então, Sim. Deus é o bem e o mal. Deus também é o mal. Deus não é a forma mal que vocês veem, né? O que é mal? O mal de vocês não é mal. Mal é nada mais passa de uma evolução, né? Porque assim, se você cai, se machuca, isso é uma coisa boa, sabe por quê? Por quê? Porque você vai aprender a olhar pro chão. Entende? Sim. Então essa mentalidade de mal não existe. Existe sim. Deus em forma positivo e negativo. Existe a esfera, né, que te leva à evolução e a esfera que te leva à regressão. Tu vai regredir na hora que você tem que regredir para a evolução. Aqueles que estão lá embaixo, eles não estão sobre a presença do demônio. Eles estão à presença de Deus. No lado negativo de Deus, usufruindo por uma evolução. Entendi. E como todo mundo está nessa evolução, seu Pantera, independente do que esteja passando no momento, o que o senhor tem a dizer para uma pessoa que de repente está ouvindo a gente e está pensando em ir num centro, em num terreiro para tentar fazer uma troca, uma barganha, eu vou dar não sei o que, tanta de galinhas, eu vou até fazer um trabalho, eu vou oferecer tanta coisa para que possa me ajudar a dar um jeito na minha vida. Porque o senhor sabe que infelizmente acontece muito isso. É. Uma vez chegou uma pessoa na minha frente, não é com o meu médico, foi com outro. Chegou na minha frente e falou: eu quero ele de volta. Não, eu quero matar ele. Eu te dou qualquer coisa, qualquer coisa. Aí eu falei: tu dá qualquer coisa mesmo? Dou. Dá mesmo? Dou. Aí eu falei: então, me dá sua filha. Ela falou: não. Então nunca mais me peçam mal, porque as escolhas são de Deus. Eu só faço bem. Isso foi uma coisa bem forte, porque não é... Eu não quis a filha dela, né? Eu não quis fazer... né? Entende? Eu quis conscientizá-la que a coisa mais preciosa dela, ela iria perder se ela fizesse o mal. Entende? Sim. Perfeitamente. Então, pra quem quer ir num terreiro e pedir o mal, dependendo do terreiro pode aceitar, né? Porque na Umbanda não se faz o mal, mas existe outros cultos que fazem, né? Rituais. Mas se tu quer ir nesses lugares e que se dizem Umbanda, que se dizem Candomblé, não é nada disso. Porque a essência da religião não permite isso. Religião que é religião só faz o bem. Então, se tu for, toma cuidado. Sabe por quê? Porque tu vai pagar o que tu tá pedindo. O que tu vai pedir, tu vai dar essa esmola, mas tu vai tomar um peso na tua cabeça que tu vai ver depois. Porque quando você for deitar a sua cabeça no travesseiro, tu vai lembrar o que tu fez. E aí não vai ter nenhum guia. Não vai ter Deus pra te salvar disso. Porque isso vai ser uma autopunição de você mesma com você mesma. Sim. É esse, digamos assim, a consciência que a gente precisa ter um entendimento. E, seu Pantera, quando a pessoa ela tá vendo que ela precisa
tá se sentindo mal consigo mesmo, não tá conseguindo, digamos assim, entender o porquê que ela tá se sentindo mal, que a vida dela não tá indo pra frente, por assim dizer, e não quer tomar uma atitude como essa que foi falado. O que ela pode estar fazendo para se melhorar? Revendo seus valores, né? Seus valores. Revendo o seu dia a dia, do princípio ao fim. Dos seus atos, dos seus sentimentos, de tudo que você fala, se expressa, pensa e reage. Rever tudo, né? Fazer uma geral de tudo. E quem tá passando por traições amorosas, seja em que campo for, se pergunte a si mesmo se você não traiu primeiro. Se você não traiu, deixando de cumprir seu papel naquele grupo, né, naquele estado. Vou dar um exemplo de marido e mulher. Se você deixou de ser uma mulher, né, você deixou de ajudar o seu marido e ele foi procurar em outro lugar o que você não deu. Pergunte a si mesma, você não traiu seus valores? Então, ele traiu você? Sim, mas você traiu ele primeiro. Conseguiu raciocinar isso, filho, que eu disse? Sim, senhor. E isso o senhor está se referindo nesse caso, mas pode ser em vários outros também. O senhor citou essa questão emocional, mas ela pode estar ocorrendo em outros fatores da vida, que vai valer a mesma coisa, rever os conceitos. Pode ser no trabalho, na vida amorosa, pode ser com mãe e filha, entende? Pode ser em todo lugar. Sim. Pode ser até no terreiro de Umbanda, porque se o seu filho sai da sua casa e vai para o terreiro de outro, você, pai de santo, deve se perguntar, eu não dei o que ele precisava, eu não supri as necessidades deles, por isso que ele foi em outro lugar. Então, nunca se ache que os outros estão te traindo. Lembre que você se traiu a si mesmo antes. Isso vai do micro ao macro. Eu só estou dando outro caso, né? Entendi. Realmente é muita coisa para prestarmos atenção de como é importante tomar esse cuidado, tomar esse tipo de ação, que seria observar a própria vida e tentar rever os seus próprios conceitos para tentar buscar essa melhoria. Seu Pantera, o que o Pantera Negra, eu entendo que o senhor também, assim como nós, está tendo a sua evolução, está tendo a constante evolução e um aprendizado também com as vivências e com os trabalhos que o senhor faz. O senhor pode compartilhar conosco algum trabalho que o senhor percebeu, nossa, o conhecimento que eu absorvi disso vai me ajudar daqui para frente? Alguma coisa assim? É a experiência mais forte que eu já tive, filho. Que eu tô tendo ainda, né? É conviver com esses irmãos que estão lá embaixo. Eu ver o que eles passam. Eu ver o sofrimento que eles têm nos olhos, no coração. Eu acho que nenhuma palavra eu vou descrever isso. Mas essa situação, vocês podem tentar sentir no coração o que eu tô dizendo. Porque, olhe no olho de um marginal, né, de um viciado, e veja se ele gosta de ser viciado. No fundo, eles não gostam. No fundo, eles não gostam de ser o que eles são. Eles queriam ser outras coisas, só que eles não tiveram. Eles não aceitaram a oportunidade, né? Não vou dizer que eles não tiveram, porque eles tiveram, mas eles não aceitaram a oportunidade que Deus deu. Isso vai em todos os sentidos. Tudo que eu falo não é reprimido àquela situação. Isso vai do macro, vai em tudo. Todos os casos servem para o que eu tô falando. Realmente. É o tipo de conversa que nós vamos ter que escutar pelo menos mais umas 2 vezes para ter um entendimento da totalidade do que foi dito. Com certeza, né? Vocês não aprendem do noite pro dia. Sim. E com tudo isso, digamos assim, como eles vivenciam esse sofrimento, mas aí não.
porque eles já se habituaram àquela existência e não acreditam que existe outra. É por isso que eles se demoram a ser socorridos, eles se demoram a se dar a oportunidade do resgate, seu Pantera. Não, filho, é assim. Eles, muitos, na maioria, sabem que existe uma força maior, sabem que eles estão fora da lei. Mas eles não se entregam para mudar. Eles não aceitam a mudança. Eles estão em processos mentais repetitivos, né? Ilusórios, por exemplo. Eu matei aquela pessoa porque ela matou meu coração. Ela ficou nesse ciclo. Então ele está dentro da realidade dele, não Entende? vendo a realidade externa. Ele não vê a verdade, só vê a mentira dele. Ele auto-mente para si mesmo. Uhum. O mental dele fica mentindo pro consciente dele várias vezes. E ele vai acreditando nele mesmo, né, na mentira dele. É aquela história. Tu repete uma mentira 100 vezes, aquela mentira vira a verdade. Entendi. E como se dá o trabalho para tentar tirar ele dessa mentira? Creio que isso vai ajudar nós aqui também, porque muitas vezes nos colocamos nesse mesmo caso, mesmo como carnados. Seu Pantera. Sim. É assim, filho. Ver os dois lados da moeda, porque quando você fica olhando pro seu próprio umbigo, você não evolui. Consegue entender? Repense sempre quando você tá nesse ciclo repetitivo. Assim, por exemplo, vou dar situações para vocês entenderem, que vocês entendem melhor com situação, né? Aconteceu uma discussão, uma briga, né? De mãe e filho, ou filha, sei lá. Aí, uma tinha um motivo, outro tinha outro. Ver da mãe ficar olhando pro motivo dela e sempre pensando que ela tá certa, ela devia olhar se o filho tá certo. Olhar por que ele tá agindo assim. E assimilar e levar ao peso da balança o que tá acontecendo de verdade. Não entendeu, né, filho? Mas Assimilar na balança o que está acontecendo de verdade, isso quer dizer que a noção de realidade que ela está tendo não é a total, e sim a limitada que ela está tendo naquele momento. Ela precisa sim, abrir ela os tá olhando olhos. só a verdade dela, não vê o conjunto total. Ela só vê o lado dela, tem que ver o lado do outro. Ela vai se colocar, digamos, na visão do outro para entender porque o outro está alegando uma coisa totalmente diferente da dela, para ver, tentar aí sim usar o crivo da razão para verificar qual pode ser a realidade verdadeira e não a própria. Com certeza. Tá certo. Por mais que isso seja lógico, seu Pantera, às vezes temos dificuldade de aceitar isso. Por exemplo, eu tenho uma verdade formulada. Se alguém não me apresentar algo que possa estar vindo a me despertar o interesse para tentar entender o porquê que ele está falando aquilo, eu posso me manter na minha verdade. Mas aí eu estou logicamente pensando isso. E tem outros graus de consciência que dizem minha verdade é a única, ponto final, eu não aceito outra. Eis aí a grande questão, o grande problema de não se dar o trabalho de pensar, vai ter que passar por alguma coisa para poder avaliar. E geralmente é aquele caminho, ou vai pelo amor ou pela dor. E, e esse que vai ter que acontecer alguma coisa geralmente não é pelo amor, né, seu Pantera? Com certeza. É aquela história, né? Quando você fica olhando só pra si e não vê a do outro, o lado do outro, né? Você só vai acordar batendo a cara na parede. Às vezes é preciso isso. Você dar aquele, né? Cair e olhar, né? Abrir seu olho. Nossa, eu fiz aquilo. Eu tava errado. Aí sim nós podemos esticar a mão e ajudar. Entende?
Entendo. Digamos assim, é comum e de fácil entendimento essa questão aqui pra gente. Porque podemos ver isso na nossa vida acontecer quase que diariamente. Mas, seu Pantera, de tudo que eu falei agora, de tudo E que eu aí que tá, filho. perguntei. Oi? E aí o que, seu Pantera, perdão? E aí que tá, filho. É assim. O que acontece aqui nesse plano, acontece no espiritual também. Vocês põem uma coisa na cabeça que acha que lá é tudo diferente. É igual aqui, as situações são iguais. Só porque lá tem uma certa, né, diferença em termos, né, divinos, não quer dizer que não é igual aqui. Entendi. A diferença do céu e da terra, sabe o que que é? O que, pai? A restrição magística, física. A restrição magística. Sim. Você não enxergar o que acontece. Aqui é como se fosse uma. Quando você encarna, você perde os seus poderes, né? Dizer assim, né? Você perde seus dons. Mas eles continuam meio que adormecidos. É isso mesmo. Aí alguns despertam, né? E aí que dá os médiums, né? Que vem para um mistério. Entendi. E como eu ia falar antes, seu Pantera, nessa conversa que nós tivemos até agora, eu não perguntei alguma coisa que o senhor queria falar. Eu deixei de comentar alguma coisa que o senhor tinha a intenção de falar, seu Pantera? Não, filho, fique tranquilo, né? Tudo acontece por um motivo. Então vamos tocar a banda. Tá certo. E com tudo isso até agora, o senhor mencionou as zonas negativas, de como elas nos afetam e como nós afinizamos com elas, como deveríamos não nos afinizar, como deveríamos tentar rever nossos conceitos para tentar melhorar, para não ter, digamos assim, um contato com o contato não se deixar ser manipulado por esses irmãos. Mas o que que acontece, seu Pantera? Vamos pressupor, o senhor está fazendo, vou usar o termo ronda, está fazendo a sua ronda no seu campo de ação. O senhor vê um irmão que quer ser resgatado, quer sair daquela mentira. Como se dá o processo quando isso acontece, seu Pantera? Aí que entra o meu lado das almas. Eu vou e resgato. Sim, mas o senhor vai, tira ele daquela zona, leva ele para um hospital, leva ele para um lugar que nós possamos entender que seria como um lugar de luz, longe daquele local É de assim, filho. trevas. Vocês entendem de novo, é a história do policial. O policial tá fazendo a ronda dele. Quando vê um ferido, alguém é baleado e tá caído. O policial pega e leva pro hospital. Sim. Pegou, levou para o hospital. O senhor não dá continuidade ao trabalho de recuperação dele. O senhor volta para o seu campo de ação para tentar achar outro, correto? Aí que tá, eu sou o policial, né? Eu não sou o médico. Tá certo. Eu sei dar os primeiros socorros, mas o tratamento é com o médico. Sim. E esse tratamento para onde o senhor leva ele, eu posso entender que seriam o quê? Colônias espirituais, a própria Aruanda? Seria. Não, é hospital mesmo, né? Hospital não é físico, há hospitais, igual o doutor Yoshi falou, depois vocês veem lá. É assim. Então existe espiritual na terra e né, em zonas. Cada zona tem um pronto-socorro, vamos dizer assim. E levam e vão ser tratados. Sim. Entendi. E quando o senhor vai fazer o resgate desse irmão que está querendo ser resgatado, existem outros que querem atrapalhar o senhor para conseguir resgatar aquele?
naquele momento? É, mesma coisa que você volta pra história do policial. Quem baleou ele vai estar armado, vai querer atirar em mim também, né? Sim. Mas então vai sempre variar os irmãos que ficam nessas zonas umbralinas, que ficam presos dentro da sua verdade, e aqueles que ficam ali tendo consciência do que está ocorrendo essa volta. E se tanto um caso quanto o outro quiser ser resgatado, vai ser auxiliado. Só que aí vai ser, digamos, com uma abordagem diferente. Vai, porque a diferença do policial da Terra e do policial espiritual, eles respeitam nós. Eles sabem que se tentar entrar em conflito com a gente, nós ganhamos, porque nós estamos trabalhando para Deus. Sim. Entende? Essa aqui é a diferença. E já aconteceu de alguém tentar fazer o conflito com o senhor assim, mesmo sabendo disso? Todo dia. Mesmo sabendo, vendo que não vai dar. Existe muito revoltado lá embaixo, filho. Ainda mais no campo que eu trabalho. Existe muito revoltado. Sim. Eu E imaginei não que é você assim fosse uma falar guerra isso. que eu mato a pessoa, né? Vamos deixar claro isso. Mas eles perdem. Magisticamente eu tenho mais mistérios que eles. Uhum. E Mistérios é forças, poderes. entendi. Nessa questão desses mistérios é que o senhor consegue, digamos assim, inibir a ação deles e fazer o resgate. Com certeza. Hum. Nesses mistérios, o senhor poderia, digamos assim, falar um pouco deles para que nós pudéssemos entender? Eu gero um campo de energia em volta de mim, em volta do irmão que eu vou resgatar, que eles não conseguem transpassar. Eu gero, digamos, eu plasmo uma bola de energia, taco neles que deixa eles paralisados. O senhor pode falar um pouco É, sobre isso? Ou se usa é, algum tipo de equipamento? é assim, filho. Primordialmente, para vocês entenderem o que é um mistério. Por exemplo, o trono de Ogum, né? O mistério de Ogum, existe vários fatores, né? Vários mistérios. Por exemplo, o mistério das sete espadas, das sete facas, das sete, tudo que é lâmina, tudo que tem essa essência metal, tá nesse trono. Então, mistério das sete foices. Então, cada mistério tem um poder, né? Por exemplo, o mistério da foice, ele está no trono de Ogum, entrecruzado com o trono de Omulu. Tá me entendendo? Sim. Então, cada mistério tem um campo de atuação, tem uma diferença. Existem vários mistérios, por exemplo, o mistério da capa, tá no mistério da fé. E essa capa vai atuar te cobrindo de todo o mal, né? Como se fosse um campo invisível para os olhos negros. E Entendi. outra coisa, quando eu falo negro, né? Eu não tô falando de cor e raça, tô falando de vibração. Sim, Tô falando alguém que tá negativado. sim, tá certo. Com tudo isso, com todo esse conhecimento, essa forma que o senhor, muito obrigado pelas palavras que foram bem, digamos assim, de fácil entendimento, seu Pantera. Muito obrigado. E eu posso fazer um encerramento desse trabalho? O senhor deseja comentar algo mais? É, pode Então, sim. posso, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, tenho tempo, tenho disposição para fazer, sem problema algum. Não, vamos acabar por aqui, porque tem outra coisa pra gente fazer. Tá certo. Então, mais uma vez eu agradeço muito pela bênção que foi o senhor estar vindo aqui nos auxiliar com o seu conhecimento. Muito obrigado, graças a Deus por isso. E para todos os irmãos que escutaram esse programa,
Eu desejo a todos que fiquem com Deus, muita paz e até o nosso próximo programa.